Boa noite, amigos. Hoje vamos ter que falar com esse microfone na mão. Para mim, como uma boa italiana, é uma dificuldade. Porque eu mexo muito as mãos. Mas tudo bem, vamos lá. Desafio. Hoje nós vamos falar do Livro dos Espíritos, da parte das leis morais, origem e conhecimento da lei natural. Começamos aqui na questão 619, aonde Kardec perguntou aos espíritos: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Eu vou, inclusive, ler essa resposta frase por frase para a gente poder falar um pouquinho de cada frase, porque é muito importante essa resposta que os espíritos deram. Então, a pergunta é: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? Ou seja, todos os homens têm condição de conhecer a lei de Deus? Essa é a pergunta que Kardec fez. E aí os espíritos respondem: todos podem conhecê-la. Então, ótimo. Todos nós podemos ser conhecedores das leis de Deus, né? Até porque nós temos um atributo que é a razão. A gente tem a razão, a inteligência, a compreensão. Então, todos temos a capacidade de entender a lei de Deus. Mas aí os espíritos continuam: mas nem todos a compreendem. Por que será que nem todos a compreendem? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, né? Muitos de nós, né? Orgulhosos, ainda temos muitas dificuldades de entender exatamente a lei de Deus, né? Porque muitas vezes nós misturamos as nossas ideias com os nossos preconceitos e, principalmente, quando as minhas ideias entram em choque, né? Quando os meus interesses pessoais entram em choque com aquilo que Deus nos ensinou, com aquilo que a gente sabe que é correto, então, às vezes fica difícil, né? A gente seguir a lei de Deus. A gente muitas vezes sabe o que é certo, a gente sabe o caminho correto a seguir, mas a gente não consegue ir pelo caminho certo, não consegue ir pelo caminho do meio, não consegue ir pelo caminho correto, né? Então, o que acontece? Dependendo do grau evolutivo de cada um de nós,
dia tem dessas coisas. Eu vou começar do início, porque eu não sei exatamente aonde que eu parei, eu não sei exatamente o que vocês ouviram, então vamos lá. Boa noite, finge que eu estou chegando agora. Vamos falar, foi bom porque esse tempo aqui foi bom que o Valde já trocou o microfone, então já estou com as minhas mãos livres para mexer à vontade. Livro dos Espíritos, né? Vamos falar, estamos entrando na parte das leis morais e vamos falar sobre origem e conhecimento da lei natural. Questão 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? E aí os Espíritos respondem, todos podem conhecê-la. Então, ótimo, né? A gente sabe que todos nós podemos conhecer as leis de Deus. Até porque Deus também nos deu um atributo, né? O atributo da razão, da inteligência, da compreensão. Então, todos nós temos a capacidade de entender as leis de Deus. Mas aí os Espíritos continuam dizendo, mas nem todos a compreendem. Mas por que nem todos a compreendem? Porque ainda muitos de nós somos espíritos imperfeitos, né? Orgulhosos, ainda temos dificuldade de entender exatamente o que as leis de Deus diz para a gente, né? Porque muitas vezes a gente mistura as nossas ideias, que ainda são ideias preconceituosas, e principalmente se as nossas ideias entram em choque com as leis de Deus, principalmente quando temos interesses, né? Outros, aí realmente fica difícil, né? Então, o que acontece? Nós temos a capacidade de entender, sim, nós vamos estudar isso durante a noite de hoje, mas dependendo do nosso grau evolutivo, a gente vai ter mais dificuldade de entender exatamente o que são as leis de Deus. E aí, os Espíritos continuam nas respostas assim, nessa resposta. O homem de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Então, primeira coisa, a gente tem que desejar entender as leis de Deus. E temos que nos esforçar para ser esse homem de bem. Nesse estudo, em 2 momentos, os Espíritos vão falar dos homens de bem, né? Quem são os homens de bem? São indivíduos dotados de virtudes, de qualidades morais, bons sentimentos, e humildade principalmente. Porque se eu não tiver humildade de aprender, se eu não tiver humildade de entender, se eu não tiver humildade em, muitas vezes, abrir mão de uma ideia que eu tinha muito, né? Muitas vezes a gente defende as nossas ideias com unhas e dentes. Mas a partir do momento que a gente vai estudando, que a gente vai entendendo, a gente começa a ver que aquela ideia que a gente tinha é uma ideia meio torta, uma ideia meio errada. Então, eu preciso ter uma grande dose de humildade para poder perceber que eu estava errado e mudar o rumo do meu caminho, da minha história, né? E a gente tem a ajuda dos bons espíritos, né? Que com certeza tem todo o interesse que a gente entenda como é que são as leis de Deus. Aí continua ainda a resposta. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, um dia, todos nós iremos entender as leis de Deus, as leis que regem a natureza e que regem o mundo, né? Todos um dia compreenderemos. Só que para isso é necessário que o progresso aconteça. Progresso individual de cada um de nós e o progresso coletivo, né, de todos nós como humanidade. Isso é inevitável. Um dia chegaremos lá. E aí Kardec dá uma explicação. Kardec fala assim: a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões dos seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que delas tenha dependido
a se esclarecerem. Então, Kardec mostra para a gente a importância da encarnação, né? E a necessidade, né? Numa vida só, não seria possível a gente aprender tudo o que a gente tem que aprender. A gente tem muita coisa para aprender, né, gente? Eu imagino assim que a gente já tenha muitas reencarnações que a gente ainda tem tanta coisa para aprender, né? A gente ainda tem tanta dificuldade em entender certas coisas. Então, Kardec fala para a gente que é através das diversas reencarnações que a gente vai aprendendo, né? Porque a reencarnação, a lei, eu acho que a justiça de Deus se mostra para a gente através da reencarnação, né? A gente, durante a reencarnação, a gente reencarna em várias posições sociais, posições, enfim, uma vez como mulher, outra vez como homem, enfim, e a gente vai experimentando. A cada encarnação, uma nova experiência e uma possibilidade de aprendizado, né? Então, Kardec fala isso para a gente, porque se só houvesse uma vida, aquele que morre criança, aquele que nasce num lugar e que não tem condição, não teve condição de estudar, de aprender e de entender melhor as coisas, como que é isso? Ia morrer, ia ficar na ignorância? A gente sabe que não, né? A reencarnação mostra que a gente tem oportunidade sempre. Toda vez que a gente reencarna, a gente tem uma oportunidade. A nossa melhor encarnação, qual é? É sempre essa que a gente está agora, porque a gente tem que aproveitar a nossa encarnação atual. A que passou, passou, a que virá, não sei como vai ser, então temos que aproveitar essa. Questão 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Então, o que Kardec perguntou? Vem cá, lá no mundo espiritual, enquanto a gente está lá aguardando nova encarnação, a gente entende melhor a lei de Deus? Na realidade, é isso que Kardec perguntou para os espíritos. E aí os espíritos respondem assim: compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Mas os maus instintos do homem fazem com que ele frequentemente a esqueça. Então, a gente vê que a capacidade de entendimento da lei de Deus varia de acordo com o grau de perfeição. Eu vou falar isso várias vezes durante esse estudo. Então, dependendo do nosso estado evolutivo, né, a gente vai entender de uma maneira ou de outra. Agora, nós somos os mesmos, encarnados ou desencarnados. A gente, não é porque a gente desencarnou que a gente vira santo ou que a gente vira uma coisa que a gente não é. Então, o que a gente é aqui, o que a gente, como espírito, recolheu durante as diversas encarnações de experiência, está conosco. E a gente leva isso quando a gente desencarna para a espiritualidade e quando a gente reencarna novamente num corpo físico, a gente traz essa bagagem de experiência. Agora, só que ele disse que os maus instintos nossos, né, do homem, fazem com que ele frequentemente a esqueça, ou seja, esqueça muitas coisas que a gente já sabia e que era bom. Então, o que acontece? A gente, quando reencarna, a gente traz o que a gente é de bom, mas a gente também traz as nossas dificuldades. E a gente muitas vezes a gente sempre traz as nossas paixões, né? Então, às vezes, as nossas paixões nos cegam. E aí, a gente meio que esquece aquilo tudo que a gente já aprendeu. Mas, na realidade, a gente não esquece. O que acontece? Acontece um processo de fazer sentido. Ou seja, o que eu tenho de conhecimento precisa fazer sentido na minha vida. Porque se não faz sentido na minha existência, se não faz sentido na minha encarnação, se eu não uso aquilo que eu sei, porque eu acho que no fundo aquilo é uma bobagem, eu sei, o meu intelecto diz que é legal, mas se eu não dou o valor que aquilo tem, não vai adiantar muito eu saber. Então a gente vê que a gente precisa aliar o que a gente sabe com a prática daquilo que a gente sabe.
Não adianta eu só saber, né? Não adianta eu saber que a gente não deve falar mal dos outros. Sim, eu sei que a gente não deve. Mas não adianta eu só saber, eu tenho que não falar mal dos outros, eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que ser aquilo que Jesus foi, né? O grande mérito de Jesus foi os ensinamentos que ele deixou? Sim, mas foi principalmente a prática. Né? Jesus passou aqui com a gente, era uma pessoa que ele falava, mas ele ensinava praticando. Então, essa muitas vezes é a nossa dificuldade. A gente sabe no intelectual, mas a gente não bota em prática. E aí vem a grande questão, né? Essa questão é uma questão famosa, questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem, na consciência. Eu acho que a doutrina espírita é a única doutrina que traz uma resposta bem diferente da maioria das outras, né? Por exemplo, se você perguntar para um muçulmano aonde está escritas as leis de Deus, provavelmente ele vai dizer para você que está no Alcorão. Se você perguntar para um judeu, ele vai dizer que está no Torá. Se você perguntar para um cristão, ele vai dizer para você que está na Bíblia. E, no entanto, vêm os espíritos e dizem para a gente assim, olha, a lei de Deus não está escrito num livro. A lei de Deus está na sua consciência. Isso dá um medinho, né? Para mim dá. Porque é uma questão de consciência, né? E uma coisa interessante que a gente também precisa, eu fazendo esse estudo, eu descobri algumas coisas. A gente precisa entender o que é essa lei escrita na consciência. Não é daquele tipo assim, a gente nasceu, a lei já está lá dentro da gente. Deus escreveu lá dentro da gente. E aí, a hora que a gente quer, a gente acessa essa lei, e aí a gente toma conhecimento da lei de Deus, e aí tudo fica maravilhoso. Não, não é bem assim. A própria doutrina espírita fala para a gente que a gente nasceu simples e ignorante. Então, num determinado momento, quando eu era espírito ainda, acabei de ser criado, eu era simples e ignorante. O que é ignorante? Eu não conhecia as coisas, eu não conhecia nada. Então, à medida que eu for evoluindo e à medida que eu vou reencarnando, e é o nosso caso, nós já passamos por muitas reencarnações, na realidade, a cada reencarnação, e a cada reencarnação, o que eu aprendo e o que eu entendo, vai sendo escrita na minha consciência. Então, é isso que os espíritos quiseram dizer, que está escrito na nossa consciência, né? Então, e uma coisa interessante que eu descobri estudando, é que o verbo être, que no francês, que significa ser ou estar, quando foi traduzido que onde está escrita a lei de Deus, a gente também poderia traduzir assim, onde é escrita a lei de Deus? Na consciência. Como que ela é escrita? Toda vez que eu reencarno, e com o tempo, e à medida que eu vou evoluindo, essa lei vai sendo fixada na minha consciência e vai fazendo sentido na minha vida. Então, a lei de Deus está na consciência. Porque, olha só, gente, não adianta eu pegar um livro, onde esse aqui, por acaso, é o Evangelho segundo o Espiritismo meu, antiguinho. Não adianta botar debaixo do braço, não adianta dormir no travesseiro, botar no travesseiro, né? Pensar que os ensinamentos vão entrar por osmose, porque não vão, gente. Se eu não estudar, e se eu não entender, e se eu não colocar em prática, essa lei de Deus, está aqui a lei de Deus, está tudo ali, ó. Essa lei de Deus, entendeu? Ela não vai fazer sentido na minha vida. Então, isso é uma coisa importante, a questão da consciência. Quando eu digo que dá um medinho, é porque à medida que a gente estuda, e à medida que a gente tem entendimento das coisas, do certo e do errado, e a doutrina espírita traz isso para a gente de uma maneira muito forte. Eu acho que a doutrina espírita, pelo menos, né, para mim, foi a filosofia, a religião que eu escolhi,
ela fala isso de maneira muito contundente. Então, o que acontece? Hoje, no nosso grupo de estudo com as minhas companheiras, eu estava falando que a gente, quando a gente conhece a doutrina espírita, chegou um momento na vida da gente, como espírita, que a gente tem duas opções. Ou a gente aprende e muda, ou a gente deixa a doutrina espírita. Porque não dá para você estudar a doutrina espírita só lendo, como se fosse um romance. Não dá. Ela te traz reflexões e ela te traz ela te traz uma visão de você mesma que, gente, a gente precisa mudar. Porque senão essa lei de Deus ela não vai ser escrita na consciência. Na questão 621A, o Kardec continua. Visto que o homem traz em sua consciência além de Deus. Aqui o Kardec fala do homem. Aqui o homem a gente já entende aquele espírito encarnado, né? Que quando ele fala lá só na consciência, a lei de Deus está na consciência, a consciência é quem? É o espírito, né? O espírito é aquele que pensa, raciocina, que tem sentimentos. Esse é o espírito. E quando a gente desencarna, né? Corpo físico fica, mas o espírito vai para a erraticidade. Então, está lá no espírito. Só que agora, quando Kardec pergunta, visto que o homem traz em sua consciência além de Deus, ou seja, nós, homem nós, encarnados, trazemos a sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de lhe ser ela revelada? Ué, ela já não está lá escrita? Não disse que está na consciência? Por que tem que ser revelada? A gente já não traz isso? Aí os espíritos dizem assim, ele a esquecera e desprezara. Ele quem? O homem. Então, quis Deus que lhe fosse lembrada. Aqui, o homem reencarnou, traz os conhecimentos e vai escrevendo ao longo das reencarnações essas leis. Mas, embora a gente saiba o que é certo e o que é errado, nossos interesses, nosso egoísmo, nossas tendências ainda dificultosas, faz com que a gente haja errado, né? Vocês veem só, Moisés, primeira revelação, trouxe para a gente os 10 mandamentos. 10 mandamentos. 5º mandamento, não matarás. A gente está matando até hoje, gente. E está achando que o certo é matar mesmo. Ele não fala, não matarás quem é bonzinho, quem é mau pode matar. Não, é não matarás, não pode matar ninguém. Então, olha que coisa séria. A gente está em 2021, a pandemia está batendo na porta e a gente ainda acha que tem que matar. Ou seja, aí depois veio Jesus. Veio Moisés falando isso, depois veio Jesus. Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente faz isso, gente. A gente ama a gente, mais ou menos, que muitas vezes nem ama muito. Ama ali nossa família e tá bom. E tudo que eu faço é em função ali, dos meus. Aí depois vem Kardec e fala, fora da caridade não há salvação. Aí a gente vai e entende que caridade é dar coisas para os outros. Não é. Caridade é benevolência, indulgência e perdão. Caridade é uma coisa muito mais ampla do que apenas dar coisas, né? É ser bom, benevolência, ser bom com quem? Com todo mundo. Ah, mas até com aquele que fez aquela coisa, sim. Indulgência, para que é indulgência? É ter paciência com o erro do outro, porque a gente também erra. E perdão das ofensas, que é uma coisa que a gente vê que é muito difícil, né? O ser humano ainda é muito melindroso. Então, vocês vejam, Moisés, eu trouxe 3 exemplos, Moisés, Jesus e Kardec. E a gente ainda tem ideias que são totalmente contrárias à lei de Deus. Porque esses 3 vieram trazer para a gente, através dos ensinamentos, né? Os ensinamentos da primeira revelação, do cristianismo com Jesus e da doutrina espírita com Kardec, eles vieram, assim, esclarecer, né? Kardec, doutrina espírita, consolador prometido. Ele veio para consolar e Jesus disse para explicar tudo aquilo que vocês não entenderam. Por que vocês não entenderam? Porque ele sabia que a gente estava reencarnado naquela época e não ia deixar de fazer muita coisa que ele ensinou. Então ele falou, ó, vocês espíritas, nós espíritas, com certeza já estivemos lá naquela época, né? Escutando Jesus e aí? Nada aconteceu. Aí ele mandou a doutrina espírita para a gente e a gente está aqui hoje conversando sobre isso.
E mesmo assim, a gente não faz o que tem que ser feito. 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei. Isso é uma pergunta. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Aí os Espíritos respondem, indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Aí Deus é tão bom que Deus fala assim, olha só, eu vou mandar para vocês ao longo da história, né? E ele mandou ao longo da história da humanidade, eu vou mandar para vocês espíritos que têm condição de ensinar para vocês as leis de Deus. Porque são espíritos que já aprenderam. Ah, aprenderam porque já nasceram bonzinhos? Não, porque são espíritos que também já reencarnaram, já aprenderam, enfim, já conseguiram adquirir, né, através das múltiplas reencarnações, adquirir conhecimento e têm condição de ensinar para a gente. E aí a gente tem Moisés, que nem a gente já falou, tem os profetas, Jesus, Kardec, né? O nosso problema não é falta de ensinamento, e sim de entendimento das leis, porque ensinamento a gente teve. A gente vem tendo desde sempre. E seja por qual credo a gente já tenha passado em outras encarnações, a gente, se vocês estudarem as religiões, vocês vão ver que muitas coisas que as religiões, que os homens fazem em nome da religião, não está nos livros religiosos, não. Isso é coisa da cabeça do homem. É ainda a tendência belicosa que o homem tem, raivosa que o homem tem, que faz. Mas, durante toda a história da humanidade, passaram profetas e passaram estudiosos e conhecedores das leis de Deus, que explicaram para a gente tudo direitinho. Agora, o problema é a gente entender, e mais do que a gente entender, é a gente colocar em prática. Porque às vezes a gente entende, porque a gente já está num nível, nós estamos reencarnados aqui, nós já estamos num nível que a gente lê, estuda, o acesso ao conhecimento, seja de que nível for hoje, né? É um conhecimento assim, com a globalização, o que você quiser aprender a fazer, você entra na internet que você acha, né? Qualquer coisa que eu queira fazer, tutorial de fazer pizza. Você bota lá, pim. Aí tem lá, faça, enfim, o que você quiser aprender, você aprende. Só que também tem tutorial de como se matar sem dor. Também tem tutorial de como explodir uma bomba. Então, esse é o problema. A gente tem o bom e a gente tem o ruim. O que a gente está acessando, né? O que nos interessa conhecer? Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Nesse mundo de hoje, o que me interessa conhecer? Ah, não, Regina, eu vejo palestra. Eu vejo todas as palestras espíritas, eu gosto. Eu gosto de Rossandra, eu gosto de Divaldo, eu gosto... Legal. Aí, nessa pandemia, a gente vê que acontece o seguinte. Às vezes a pessoa passa um dia inteirinho vendo palestra, maravilhoso, ótimo. É o momento do entendimento, é o momento do conhecimento. E que momento a gente para pensar no que a gente ouviu e a gente bota em prática? Porque precisa desse momento. A gente precisa do momento do conhecimento e do momento da prática. Como é que eu sei, como é que eu sei que eu estou bem nesse quesito? Quando alguém vem falar comigo e eu tenho paciência, né? Quando eu não quero convencer o outro de uma coisa que ele pensa diferente de mim. Quando eu não faço piadinhas homofóbicas e do gênero. E aí, a gente precisa fazer isso. A gente precisa entender. Porque ele fala isso, que existem esses espíritos abnegados que vieram trazer. Né? E às vezes a gente nem tem, tipo assim, não é nenhum profeta, mas às vezes é um estudioso, por exemplo, na doutrina espírita, quantas pessoas estudiosas que a gente tem, que esclarecem tanto a gente, né? Então, são pessoas que sabem, que estudaram mais do que a gente, que têm condição de nos ensinar. Mas e aí? O que eu estou fazendo com isso que eu estou aprendendo?
E aí ele faz a seguinte pergunta: os que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se enganaram algumas vezes, fazendo-os frequentemente transviar-se por meio de falsos princípios? Ou seja, será que todos esses homens que se propuseram a estar aqui conosco nos ensinando, será que eles não se transviaram por meio de falsos princípios? Que a gente poderia dizer que são os falsos profetas? Aí os Espíritos respondem: certamente podem ter dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, atribuíram-se uma missão que lhes não fora confiada, né? Na realidade, aquele espírito talvez nem tinha como missão ser um profeta, ou ser uma pessoa que vai ensinar ali alguma coisa para alguém, mas o que acontece? Por ambição, aí a gente pode atribuir mil coisas à ambição, talvez por dinheiro, talvez por poder, né? Resolveram ser guias. E aí aquele famoso que Jesus fala, inclusive aqui no Sede Perfeito tem, que são aqueles famosos cegos guiando cegos, né? São aqueles que não fazem nem para eles e estão guiando outros. Todavia, só que olha que importante que os Espíritos falam para a gente, como eram, afinal, homens de gênio, provavelmente homens, o que ele chama de homens de gênio? Pessoas inteligentes. Mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Ou seja, mesmo aquele que às vezes, com um interesse escuso, reuniu um grupo e de alguma maneira ali, o interesse dele não era esclarecer, mas se ele se guiou na palavra de Jesus, na palavra dos profetas, muitas coisas boas ele deve ter dito. E aí é que eu digo que o importante é nós estudarmos e nós entendermos, né? Que, por exemplo, vou falar da doutrina espírita. Às vezes a gente vem assistir uma palestra e às vezes o palestrante fala alguma coisa que a gente acha que engraçado. Isso aí eu acho que isso não está muito de acordo com o que a doutrina espírita fala. Mas para a gente poder fazer essa avaliação, a gente tem que estudar, a gente tem que saber, a gente tem que entender, né? Porque senão, como é que a gente vai poder ver o que está certo e o que está errado, né? Então, mesmo esses que de alguma maneira podem levar outros a um caminho pessoal, de interesses pessoais, a gente também pode aprender alguma coisa, né? Porque, gente, a gente na vida não aprende só com certo não, né? Quem de nós já não viu alguém fazendo alguma coisa e pensou assim: nossa senhora, eu nunca vou fazer aquilo que aquela pessoa fez, porque eu achei aquilo horrível. E pior, quem de nós já não se pegou no erro de um outro? Eu já me peguei várias vezes. O outro falando alguma coisa, fazendo alguma coisa que eu achei horrível, e eu pensei assim: meu Deus, eu já fiz isso com alguém. E para mim aquilo me soou mal, aquilo me incomodou. Mas eu vi naquele ato que eu não gostei, eu me vi ali. Porque a gente se vê no bom, como exemplo, mas a gente também se vê no errado, como exemplo também para não fazer. Então, é o bom exemplo e o mau exemplo. Os dois são exemplos para a gente fazer ou não fazer, né? Então, se a gente fizer uso da razão e do bom senso, se a gente estudar, né, a gente vai ter condição de separar o que é do homem e o que é de Deus. E a última pergunta é: qual o caráter do verdadeiro profeta? Então, se existem falsos profetas, que nem ele falou na pergunta anterior, existem verdadeiros. Aí os Espíritos respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade.
Mais uma vez, os espíritos falaram do homem de bem inspirado por Deus, né? Quem é esse homem de bem? No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo aqui que é o Sede Perfeitos, é um capítulo, acho que é o maior capítulo que tem do Evangelho. E aí fala do homem de bem. O meu homem de bem está totalmente riscado, porque eu gosto de riscar as coisas que eu acho importantes. Aqui, praticamente eu risquei tudo, porque eu achei tudo importante, né? Eu vou ler só o primeiro parágrafo, porque eu acho que o primeiro parágrafo resume bem esse homem de bem. Então, a gente reconhece no homem de bem, na pessoa de bem, uma coerência. A coerência é o que é? Ah, então o homem de bem é aquele que já faz tudo certinho? Não, não faz certinho. Nossa, nós estamos longe. Encarnados no mundo de expiação e prova, a gente está longe de fazer tudo certinho. Mas a gente tenta a coerência. O que é a coerência? É a gente fazer o certo com aquilo que a gente já sabe. E quando a gente não consegue fazer, a gente tentar se esforçar para ser melhor. Isso aí lembra vocês alguma definição? Definição do bom espírita. Quem é o bom espírita? É aquele que luta, né, para trabalhar as suas más tendências, as suas más inclinações. Então, é isso aí que a gente busca. Vou ler só o primeiro parágrafo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Então, justiça, amor e caridade são 3 palavras muito fortes no coração do homem de bem. Então, o homem de bem é uma pessoa que luta pela justiça, né? Ele acha que a justiça tem que ser igual para todo mundo. A justiça não pode ser seletiva. Uns merecem a justiça, outros não merecem. Não, todos merecem a justiça. Amor, uma coisa ainda que a gente não entende na plenitude, porque a gente ainda não ama intensamente, que nem Jesus, né? E caridade, que nem eu falei para vocês, que é o famoso benevolência, indulgência e perdão. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Aí vocês vão dizer, Regina, mas isso é quase um santo, é muito difícil. Sim, é muito difícil, mas é a meta, gente. Não está na consciência a lei de Deus? Todos nós um dia não vamos conhecer, então essa é a meta. É difícil? É, mas a gente tem que caminhar para a meta. A gente tem que lutar para fazer isso aqui, né? Então, esse verdadeiro profeta, a gente reconhece nele essa coerência, suas palavras e seus atos, né? E, mais uma vez, eu digo, por isso, a gente precisa estudar, a gente precisa entender, a gente precisa fazer uma análise racional, sem paixão. É muito difícil, né? A gente analisar uma questão sem colocar a nossa paixão. E a gente está vivendo um momento de muitas paixões, né? Um momento onde a razão, nossa, a razão foi deixada de lado. Então, é só a paixão que está falando. Então, a gente precisa, a gente como está em busca desse homem de bem, a gente precisa parar para pensar nisso, né? A gente precisa fazer uma análise racional das coisas, menos paixão. Aquela paixão que cega, que turva o olhar e que turva o entendimento, né? Na sequência, agora, a partir de agora, nós vamos estudar as leis morais. E nas leis morais, a gente vai identificar bem como que esse homem de bem pode fazer para se tornar um homem de bem, né? Porque essa é a meta de todos nós. Nós nos tornarmos um dia homem de bem. Porque as leis de Deus só estarão na nossa mente de maneira clara, né? Eu só vou entender Deus no dia que eu for um espírito já evoluído. Mas isso é um caminho.
Ninguém vai sair daqui, dessa encarnação, e na próxima já ser um espírito puro, porque não dá tempo. A gente tem muito que aprender, muito que conhecer e muito que modificar nos nossos sentimentos e nas nossas paixões. Então, essa meta a gente tem que ir fazendo aos poucos, mas a gente tem que ser constante, né? Ninguém anda para trás na sua reencarnação, a gente não retrograda, mas a gente pode progredir muito pouco, né? Então, a meta é a gente progredir o máximo que a gente puder, né? E é isso aí. Espero que a gente tenha força interior, que a gente tenha boa vontade e que a gente se pegue com a espiritualidade amiga, porque a espiritualidade amiga ela está sempre do nosso lado, nossos anjos da guarda, nossos amigos protetores, e eles querem sim nos ver felizes. E nós só vamos conseguir ser felizes o dia em que todos nós pudermos ser felizes. Fica muito difícil ser feliz sozinho num mundo ainda com tantas dificuldades. Então, que essas leis de Deus possam realmente calar no nosso coração, na nossa mente, e que possa fazer de nós espíritos melhores. Vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar a nossa explanação de hoje. Querido e amado Mestre Jesus, te agradecemos profundamente o estudo, o conhecimento e essa doutrina tão maravilhosa. Essa doutrina que é maravilhosa principalmente porque ela esclarece. É uma doutrina esclarecedora, é uma doutrina que nos ajuda a nos enxergar neste mundo, a nos enxergar dentro da nossa casa, na sociedade, dentro da casa espírita. Então a gente só tem a agradecer a cada estudo, a cada possibilidade, porque cada estudo é uma possibilidade de nos vermos sem medo, sem preconceito, nos vermos realmente quem nós somos. Porque nós só poderemos ajudar o próximo se a gente primeiro se ajudar. A gente mede o outro pela régua que a gente se mede. Então, que a gente possa fazer o nosso melhor e que a gente possa, um dia, chegar até Ti, Jesus e Deus nosso Pai. E peço hoje também em especial por esse momento em que o mundo está passando. Então eu peço que a espiritualidade superior, que os bons amigos possam envolver a todos que estão passando por dificuldades físicas, morais, espirituais, que possa cada hospital ser visitado por esses espíritos, cada lar, cada família que sofre, possa ser visitado pela espiritualidade amiga e que possam ter seus corações consolados, tranquilizados e ajudados. Muito obrigado, Mestre Jesus, e que a gente possa estar aqui de novo, numa outra oportunidade. Que assim seja.